Dúvidas? Não? Hérnia de disco. Posso treinar, posso pular, posso correr, posso agachar, posso pôr peso, posso flexionar a coluna. Sua coluna foi feita para pôr peso. Sua coluna foi feita para se movimentar. Sua coluna foi feita para flexionar. Sua coluna foi feita para se estender. Sua coluna foi feita para aguentar tranco. Por isso que ela tem amortecedores, por isso que ela tem vértebras gigantescas, por isso que ela tem bases musculares muito fortes. Mas o que é hérnia de disco? Um disco normal, segundo a literatura, normal define discos que são morfologicamente normais, sem a consideração no contexto clínico e não inclusiva de alterações degenerativas, de desenvolvimento ou adaptativas que pode, em alguns contextos, por exemplo, o envelhecimento normal, a escoliose e espondilolistese, serem consideradas clinicamente normais. O indivíduo chegou no seu consultório com uma ressonância magnética, com uma discopatia degenerativa. Ele tem 65 anos. Isso é fisiológico ou é patológico? Fisiológico. A dor dele é por causa dessa discopatia degenerativa? Não. Tá? O indivíduo tem 20 anos. Chegou na sua clínica com dor, uma ressonância magnética com discopatia degenerativa. Isso é um padrão fisiológico ou é um padrão patológico? Patológico. Precisamos dar uma atenção maior para a hidratação, força e capacidade funcional desses discos? Sim. Provavelmente a dor pode ser causada ou é causada por essa degeneração? Talvez, dependendo muito da alteração de extrusão do disco. Tá? Degeneração discal. Degeneração discal pode incluir qualquer um ou todos dos seguintes: dessecção, fibrose, estreitamento do espaço do disco ou alterações difusas. Herniação. Herniação é tudo que sai do espaço o qual ele está comprometido a ficar. Se eu sair da porta para fora, é uma herniação do Felipe para fora da sala. Segundo esse estudo mesmo, foi solicitado para que os médicos imaginologistas, os médicos de diagnóstico, parassem de usar a nomenclatura de hérnia discal. Pois a palavra hérnia discal catastrofizava a patologia. Você quer perguntar alguma coisa? Não, desculpa. Catastrofizava a patologia. Foi incluída as seguintes nomenclaturas: protusão discal e ou protusão discal extrusa. Tá? A gente observava clinicamente indivíduos com uma simples protusão discal, onde o médico falava para ele que aquilo era causador da dor dele. Ele chegava na clínica com dores extremamente fortes. E isso foi observado também por esses autores. Indivíduos com protusões discais extrusas, compressão medular sem dor alguma, ou com mínimo de dor e nenhuma dor irradiada, dor local. É a culpa da hérnia? Muitas vezes não. Apenas 4 a 5% de indivíduos com herniação ou com protusão discal extrusa é indicado para cirurgia. Demais, é indicado que o tratamento seja feito de forma conservadora de pelo menos 1 ano, para que se tente melhorar os sinais clínicos. A indicação de cirurgia é feita através da avaliação cinética funcional biomecânica, a avaliação dos achados radiológicos e achados de sintomatologia, como, por exemplo, perda de força de membros inferiores, perda miccional, perda de outros fatores. Hérnia de disco pode ser classificada como protusão ou extrusão, com base na forma do material deslocado. Mais ou menos isso aqui, galera, ó.
Caneta preta. É isso. Conseguem ver? Tá visível aí pro fundo? Tá? Disco normal. Protusão discal. Protusão discal extrusa, semelhante à bomba de Hiroshima, aquele cogumelo, né? E hérnia sequestrada. Quanto maior a protusão discal extrusa, maior a chance de retorno. Cerca de 80 a 90% das protusões discais extrusa, após 2 anos, apresentam uma diminuição e um retorno à sua posição normal ou quase normal. Hérnia sequestrada, um pouco diferente. Dificilmente ela retorna para sua base fisiológica. Quando se tem uma hérnia traumática com fraturas ósseas, aí se tem mais complicadores e provavelmente essa hérnia não tenha tanta capacidade de retorno. Posso agachar com hérnia de disco? Deve. Posso fazer deadlift com hérnia de disco? Deve. A utilização de deadlift com cargas de até 50% da sua capacidade máxima são tratamentos ativos para a recuperação de pacientes herniados. O que é deadlift para mim? Sabe o que é deadlift para mim? É simplesmente eu pedir para o meu paciente colocar as 2 mãos sobre as coxas, descer, puxa o ar, solta, contrai, sobe. Isso já é o deadlift para mim. Deadlift para mim não é aquele monte de peso, batendo a barra no chão. Isso não é reabilitação, isso é crossfit. Deixa eles fazerem lá e a gente reabilita aqui. Isso é ruim. Felipe, você falou que crossfit não lesiona. Crossfit tem baixo índice de lesão, mas alguns exercícios são lesivos, como altas cargas em crossfit fazendo impacto no chão. Pistol, extremamente lesivo. Crossfit lesiona? Crossfit tem baixo índice de lesão, comparado a outros esportes, principalmente os esportes de impacto, esportes em grupo, e comparado com, por exemplo, futebol, vôlei, etc, etc, etc. Segundo alguns estudos, o CrossFit tem um índice de 3.1, 3.2 lesões a cada 1000 horas treinadas. O CrossFit é a junção de ginástica, atletismo e movimentos de LPO. Nas últimas 3 Olimpíadas, deixando o Rio de Janeiro de fora, foram os 3 esportes com menor índice de lesão. Tá? Então não tem como o CrossFit ser lesivo pensando em padrões biomecânicos do esporte. O CrossFit ele é lesivo pensando em padrões mecânicos do praticante. Ok? Olha lá, pessoal, ó. Vocês estão vendo uma ressonância magnética, um disco mais hidratado, o disco com baixa hidratação, um disco considerado normal, um disco com degeneração.
Então aqui nós poderíamos classificar já como o que está aqui, ó, peraí. Degeneração discal simples, tá? Aqui como uma protusão discal e aqui como uma protusão discal extrusa. Ok? Em nenhum momento nós retiramos nossos pacientes do treinamento por causa de uma hérnia de disco, guardado algumas exceções. Agudizações extremas e fases de reparo. Tá? O que seria uma fase de reparo? É a fase no qual o paciente está saindo da agudização e está retornando ao seu treinamento. Essa fase nós temos que intensificar os exercícios na clínica para depois retorná-lo à sua atividade. Em nenhum momento a gente vai deixar de praticar atividade física com ele. Porém, um paciente com hérnia de disco agudizada é necessário uma proteção maior, então é necessário retirá-lo de um ambiente externo que não seja protetivo. CrossFit não é um ambiente protetivo para um paciente herniado agudizado. Nós deixamos ele fazendo exercício na clínica, pode ser até mesmo um clean. Nossa, eu vou fazer clean com um paciente com hérnia de disco subaguda? Vou pegar a barra de 5 kg, vou pegar um dumbbell de 2 kg, vou pegar um kettlebell de 4 kg, vou pegar um bastão, vou posicionar ele aqui, fazer isometria, padrão respiratório, puxa, puxa, segura, cai. Segura, 1, 2, 3. Sabemos que o front squat ativa mais os músculos estabilizadores da coluna do que a prancha. Se nesse movimento de meio agacho ele não tem dor, vamos estimular e capacitar ele a se reabilitar. Pensando nisso, temos que entender que um paciente com dor lombar de 3 a 4 dias possui disfunção nos músculos estabilizadores. Um paciente com dor lombar de 3 a 4 dias, ele tem diminuição da ativação neuromuscular do transverso do abdômen, que é um músculo antecipatório a qualquer movimento de membros superiores, membros inferiores, ele se contrai de forma antecipatória. Quando esse paciente tem quadros álgicos a médio